Você já imaginou ver todos os seus planos desaparecerem em meio a uma tempestade? E se aquilo que parecia uma tragédia fosse, na verdade, o caminho pelo qual Deus conduziria você exatamente para onde você deveria estar? O capítulo 28 de Atos começa depois de uma das viagens mais dramáticas do apóstolo Paulo. Ele não estava viajando como um homem livre. Era um prisioneiro sendo levado para Roma, onde deveria comparecer diante do imperador durante a travessia pelo mar Mediterrâneo. Porém, o navio foi atingido por uma terrível tempestade. Durante muitos dias, os homens enfrentaram ventos violentos, ondas ameaçadoras e o medo constante da morte. Por fim, o navio foi destruído, mas todos sobreviveram. Molhados, cansados e provavelmente ainda abalados pelo terror do naufrágio, os sobreviventes chegaram a uma ilha. Somente então descobriram onde estavam. Malta, uma pequena ilha no coração do mar Mediterrâneo. Humanamente falando, Paulo havia chegado ali por acidente. O navio não pretendia aportar em Malta. Nenhum dos viajantes havia planejado aquela parada. Entretanto, quando observamos os acontecimentos pela perspectiva da providência divina, percebemos algo extraordinário. A tempestade desviou o navio, mas não desviou os propósitos de Deus. Os habitantes da ilha receberam os náufragos com grande bondade. Por causa do frio e da chuva, acenderam uma fogueira para aquecê-los. Paulo, mesmo sendo prisioneiro e sobrevivente de um naufrágio, não permaneceu simplesmente esperando ser servido. Ele começou a recolher gravetos para alimentar o fogo. Vamos alimentar o fogo. Aqueçam-se, irmãos. Foi então que aconteceu algo assustador. Uma serpente venenosa surgiu do calor, prendeu-se à sua mão. Os habitantes imediatamente imaginaram que Paulo fosse um criminoso terrível. Alguém que havia escapado do mar, mas que agora receberia o castigo dos deuses. Esperaram que ele adoecesse e morresse. Nada aconteceu. Paulo simplesmente lançou a serpente ao fogo e permaneceu vivo. Aqueles homens ficaram maravilhados. O homem que chegara à ilha acorrentado começava a chamar a atenção não pela força das armas, pela riqueza ou pelo poder político, mas pela extraordinária proteção de Deus sobre sua vida. Pouco depois, Paulo foi recebido na propriedade de Públio, uma importante autoridade local. O pai daquele homem estava gravemente enfermo. Paulo entrou onde ele estava, orou, impôs-lhe as mãos e o homem foi curado. Outros enfermos começaram a chegar, pessoas que talvez carregassem doenças e sofrimentos havia muito tempo. Encontraram naquele inesperado visitante uma demonstração da misericórdia divina. O prisioneiro tornou-se instrumento de esperança. O náufrago tornou-se mensageiro. Aquela ilha que não estava nos planos da viagem tornou-se parte da história da expansão do cristianismo. Paulo permaneceu em Malta aproximadamente 3 meses. Depois, quando chegou o momento de continuar sua viagem para Roma, os habitantes da ilha demonstraram profunda gratidão e forneceram aos viajantes aquilo de que necessitavam. Séculos depois,
Malta se tornaria profundamente marcada pelo cristianismo. A tradição cristã maltesa conservaria de maneira especial a memória da passagem de Paulo pela ilha. Não podemos afirmar que toda a população tenha se convertido naquele momento, pois Atos não diz isso. Mas podemos afirmar algo igualmente impressionante. Naquele naufrágio, uma porta foi aberta. Paulo chegou a Malta como prisioneiro depois de perder o navio e quase perder a vida. Parecia derrota, parecia atraso, parecia simplesmente consequência de uma tempestade. Mas Deus estava conduzindo a história. Às vezes, a providência divina não nos leva por mares tranquilos. Às vezes, ela passa pela tempestade e passa pelo naufrágio, por lugares onde jamais imaginávamos chegar. O navio foi destruído, mas o propósito permaneceu intacto. E naquela pequena ilha do mar Mediterrâneo, em meio à chuva, ao frio e aos destroços de uma embarcação, Deus transformou uma tragédia em grande oportunidade. Um prisioneiro em instrumento de esperança e uma parada inesperada em uma página inesquecível da história do cristianismo. E você conhece alguma história similar de algo revelador, transformador ou mesmo impactante na sua vida? Deixa aqui nos comentários e ajude a preservar essas histórias para que outras pessoas tenham também conhecimento de fatos importantes da história.